Como recuperar a liberdade de expressão? Bom, essa é uma pergunta que, na minha opinião, ela passa por um único ponto. A mudança ela vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Da política eu me refiro. O que eu quero dizer é que as pessoas precisam compreender a importância da liberdade de se expressar. E se você se expressa e comete um crime com aquilo que você fez, ok, que responda. Mas o ato de se expressar jamais deve ser um crime em si. Portanto, a liberdade de expressão é extremamente importante para a estabilidade institucional, estabilidade jurídica, o que acaba atraindo investimentos e, consequentemente, um incremento de produtividade ao longo dos anos para o Brasil. Infelizmente, estamos caminhando no sentido oposto. Mas tem uma frase de Nietzsche que eu gosto muito, em que ele fala que o ser humano não busca a liberdade, o ser humano quer um líder justo. O grande ponto é que a centralização do poder jamais trará um líder justo. Hayek explica muito bem no Caminho da Servidão porque apenas os piores chegam ao poder. Justamente porque não há incentivo financeiro ou intelectual para os bons, para os morais, para os éticos. Na sua grande essência, com muitas exceções, sim, é verdade, mas a grande maioria não são dos bons, porque eles simplesmente deixam de lado conceitos morais e éticos para atingirem o poder. E o poder, ele é sedutor. O ser humano pode se corromper e se corrompe, no geral, quando você tem uma centralização de poder ou de trilhões em sua mão, que é o orçamento, que isso leva a mais poder. As pessoas precisam se conscientizar disso, que é extremamente urgente e necessário a descentralização do poder. Ao descentralizá-lo, você tira essa capacidade das pessoas interferirem em suas vidas, fazerem leis que serão única e exclusivamente ao seu interesse para manutenção do poder. Jamais te perguntaram o seu nome, o que você quer. Isso num poder centralizado lá em Brasília. E jamais farão, porque pouco importa para eles. O que importa é entregar o mínimo que a população exige para conseguir se manter no poder. E isso não é benéfico para a população nem para o crescimento do país. É benéfico para eles, para a manutenção do poder. Mas veja como esse pensamento ele não é trivial para grande parte da população. Eles precisam se conscientizar desse tipo de política que é deletéria para suas vidas. Portanto, ao abrir mão da liberdade, sim ou sim, você está abrindo espaço para que o Estado, para que políticos e burocratas cresçam, tirando a sua liberdade. Você prefere, então, deixar que eles tenham mais poder e controlem a tua vida? Ou prefere que o poder descentralizado seja menor para um número pequeno de burocratas, para que a grande parte da população tenha mais liberdade para exercer os seus direitos naturais de vida, liberdade e propriedade? Portanto, somente a conscientização que virá de fora da política e não de dentro. Porque lá dentro eles têm todo o interesse para continuar crescendo o Estado, a burocracia, para eles continuarem parasitando em cima do seu dinheiro, do nosso dinheiro. Consciência. Consciência e longo prazo é o único caminho. Como resolver o problema que vivemos com uma mídia corrupta e manipuladora? Acredita ser possível combatê-la apenas com plataformas alternativas? As plataformas alternativas elas são um caminho. Eu acho que censurar plataformas, censurar a tecnologia e a internet, ela é inócua. É como você represar a água do rio. Você pode postergar o processo, demorar mais que esse processo de disseminação da informação para a sociedade, eles demorem mais, mas praticamente é impossível você frear o crescimento da internet descentralizada. Ainda mais hoje em dia com tecnologia, com blockchain. Então você pode frear aqui e cria-se uma alternativa do outro lado. De novo, você posterga o processo. Demora um pouco mais, mas eu acho praticamente impossível. Portanto, é extremamente importante mantermos as plataformas alternativas. Mas os burocratas, os autoritários, obviamente tentam cerceá-las e muitas vezes conseguem. Mas abrimos outras oportunidades. Portanto, é o longo prazo e não desistir. Agora, uma mídia corrupta e manipuladora,
A mídia, ela faz parte do Estado burocrático, ela faz parte do establishment. Infelizmente, nós somos obrigados a financiá-la, uma vez que nós somos obrigados a pagar os impostos e o governo centralizador determina para onde direcionar parte desse dinheiro, e em grande parte vai para uma mídia manipuladora que trabalha em serviço do governo para que eles possam permanecer dentro da máquina, sendo, digamos, o monopólio da narrativa. E aí eles falam o que o governo quer. Mas, de novo, repito, a informação descentralizada, a tecnologia de blockchain, para mim ela está postergando, para mim ela deixa inevitável o caminho de disseminação. A censura que estamos vivendo, ela posterga esse processo, mas ela não inviabiliza. Portanto, seguimos adiante com força. O que você espera para o futuro do Brasil? E ainda é possível acreditar em eleições democráticas? Veja, eu acho que as eleições em si, elas podem ser mais ou menos democráticas. O meu ponto aqui é que no Brasil, na minha humilde opinião, jamais vivemos uma democracia plena, se é que ela existe. Eu deixo um livro e recomendo Democracia, o Deus que Falhou. Vale muito a pena. Na verdade, quando votamos, elegemos pessoas e o sistema político carcomido no Brasil muitas vezes elege aquele pelo coeficiente eleitoral. Portanto, pessoas estarão lá votando ou revogando leis que os ajudam. Não necessariamente é bom para o país. Basta olhar a nossa volta. Eu não estou falando só nesse governo. Estou falando historicamente no Brasil. Portanto, eu não sou uma pessoa que acredita piamente que os valores democráticos, ou seja, que a vontade do povo é representada pelos burocratas que têm todo o interesse de manutenção do poder. Mas enfim, no Brasil eu acho que a única forma de continuarmos um processo onde você restabelece a credibilidade em um sistema eleitoral passa, como eu falei novamente, por uma mudança da mentalidade da população, fazendo pressão de fora para dentro. A depender daqueles que vivem do sistema, que parasitam em cima do orçamento, é claro que os interesses serão única e exclusivamente para eles e não para grande parte da população. Veja que a camada burocrática, o Estado, ou seja, os políticos que lá vivem dele, não precisam prestigiar os seus clientes, os pagadores de impostos. Não há concorrência para eles. Portanto, eles se unem. Tanto é que é normal nós vermos pessoas que, oposição e situação, que se matam da boca para fora via público, mas quando estão dentro de um mesmo estabelecimento não gravado, e eu já tive a oportunidade de vivenciar isso, infelizmente, são mais próximos do que nós imaginamos. Portanto, não é uma transferência de renda de ricos para pobres, como fala a esquerda. Não, é uma transferência de todos para uma classe política parasitária. E isso, somente a informação descentralizada e a conscientização das pessoas podem mudar. O que podemos fazer para estimular com que os pais façam homeschooling e não permitam que seus filhos sejam doutrinados por comunistas? Veja, hoje também você já tem escolas sendo criadas com outra metodologia. Por exemplo, aqui em São Paulo tem a Virtus, que é do amigo meu, o Danilo, em que ele prega valores como de liberdade, liberdade de expressão, meritocracia, valores conservadores. Portanto, isso deve ser enaltecido. Não são todos os pais que conseguem fazer um homeschooling, até porque grande parte não tem sequer o preparo para isso. Não há, você tem que muitas vezes deixar de trabalhar horas para fazer o homeschooling. Tem que ter a metodologia, tem que ter o conhecimento. Não é tão simples isso. Eu sou a favor, obviamente, da liberdade de cada um escolher o que fazer. Mas eu também sou extremamente a favor, e isso me gera uma esperança de escolas que estão sendo criadas. E eu estou envolvido nesse processo, inclusive com curso de pós-graduação que mostrarei em breve. Ou seja, cursos que começam a dar voz a mercado, a descentralização, a meritocracia, a educação financeira, tudo isso promovendo da base da sociedade. Acreditar que todo e qualquer curso é livre de viés, isso é simplesmente impossível. Todo e qualquer ser humano tem o seu próprio viés. O grande ponto da educação é que doutrinam apenas de um lado, quando o ato de ensinar deveria ensinar todos os vieses. Ensinar, não doutrinar. E aí o próprio conceito da família e a vida prática deixará que cada um tenha a liberdade de escolher o seu próprio lado. Coisa que infelizmente hoje no Brasil não acontece. A doutrinação começa desde cedo e acha
e colocam como se um lado apenas tivesse o monopólio da narrativa. E volta nas outras perguntas. Esse monopólio da narrativa favorece a eles, a centralização e aos poucos que detêm o poder frente à grande população. Qual seria o candidato ideal para a presidência no Brasil? Alguém que resolve tudo como Milei na Argentina? Há um nome? Infelizmente no Brasil hoje não tem um nome, não tem um Milei para isso. Obviamente você tem possibilidades frente ao que se avizinha, claro que sim. Mas dizer que o Brasil, na minha opinião, hoje conseguiria eleger um Milei, eu infelizmente acho que não. Mas eu também acho que o processo será mais rápido. Se Milei conseguir maioria agora nas eleições de outubro, ele conseguirá concretizar em lei todas as mudanças que ele fez por decreto até o momento. Isso será extremamente importante para colocar na cabeça das pessoas os números que vem melhorando da própria Argentina, os números da economia, a redução da inflação, a redução da pobreza, que tem muito por fazer, mas que o esqueleto principal, central de tudo, é justamente a responsabilidade fiscal, os gastos públicos. Com isso, a gente consegue levar um país à estabilidade monetária, financeira, atração de investimentos e crescimento maior de longo prazo. Mas infelizmente o ser humano espera chegar até o abismo para acreditar em mudanças ou para aceitar mudanças que sejam doloridas. Pensa que numa sociedade tomada pela estupidez, isso não é só aqui no Brasil, mas também no Brasil, a mentira ela tem um espaço muito maior para correr. Por quê? Justamente pelo fato que a mentira ela é sedutora no curto prazo, enquanto a verdade ela é dolorosa, demora mais para trazer resultados. E quando você acredita no curto prazo, acredita em mentiras, os mentirosos se sobressaem, porque eles te prometem justamente o impossível. Então eu espero que não tenhamos que chegar na situação de Argentina pré-Milei para conseguirmos uma mudança.